Se houvesse um prémio Nobel para a disrupção, a Uber já teria certamente ganho um. A empresa, que começou como uma alternativa elegante ao táxi tradicional, tornou-se numa força global na mobilidade, na entrega e na logística. Mas será que esta máquina de tecnologia e eficiência tem o motor financeiro que precisamos para investir o nosso dinheiro? Bom, fica desse lado porque hoje vamos decifrar este enigma sobre rodas. Vamos a isso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Se nunca ouviste falar nesta empresa, ou vives numa caverna ou tens um taxista na família. A Uber posiciona-se como uma plataforma que liga consumidores a serviços essenciais de mobilidade, de entrega e de transporte. Em termos práticos, a empresa não tem frotas próprias de carros, não cozinha a comida que te entrega e também não é dona dos caminhões que movem a sua operação de transporte. Em vez disso, o modelo de negócio é baseado na intermediação, cobrando uma taxa para facilitar cada transação que usa a sua plataforma. Nesse sentido, a Uber tem uma presença global em mais de 70 países e segmenta o seu negócio em três frentes principais. A mobilidade, que é o core business da empresa, oferecendo desde boleias particulares até partilhadas, táxis e transportes públicos. O segmento delivery, o famoso Uber Eats, que agora não se limita apenas a comida, mas também abrange supermercados, farmácias e lojas de conveniência. E o terceiro segmento, o freight, uma divisão voltada para a logística, ligando remetentes e transportadoras com uma eficiência digital. A Uber tornou-se assim numa rede global, altamente integrada e optimizada para maximizar a eficiência e o engagement dos utilizadores. Esta sinergia é o que diferencia a empresa da concorrência e tem alimentado também o seu crescimento exponencial. E digo exponencial porque a Uber opera em mais de 15 mil cidades, ligando milhões de motoristas, consumidores, estabelecimentos e transportadoras. Cada viagem ou entrega gera dados que tornam o sistema cada vez mais eficiente e inteligente e, de alguma forma, alimentam os algoritmos avançados de previsão da procura, do mapeamento e da precificação dinâmica, permitindo que os novos serviços que a empresa lance sejam rapidamente integrados na plataforma. A Uber tem ainda equipas locais que garantem que os serviços sejam adaptados às necessidades específicas de cada mercado, além de manter um relacionamento, digamos, estratégico com as autoridades regulatórias. A experiência do utilizador é um dos pilares para a empresa, que constantemente melhora as suas interfaces e funcionalidades para tentar oferecer um serviço cada vez mais intuitivo e seguro. A combinação de todos estes fatores fortalece a experiência do cliente, aumenta a fidelização dos mesmos na plataforma e melhora a retenção dos utilizadores. Prova disso é que no último trimestre de 2024, 61% dos utilizadores do serviço delivery eram novos na plataforma. Além disso, clientes que usam duas das plataformas da Uber realizam em média 11 viagens por mês contra 5 de quem apenas usa um dos serviços. A empresa também investe em estratégias para garantir um uso mais contínuo e previsível dos seus serviços, como por exemplo um módulo de subscrição, o Uber One, um programa de fidelidade presente em mais de 30 países que depois oferece benefícios como descontos e serviços prioritários. No final do ano passado, a base de membros deste serviço chegou a 30 milhões de utilizadores, consolidando-se como uma fonte significativa da receita recorrente. Como se tudo isto fosse pouco, a Uber encontrou ainda mais uma forma de maximizar o seu potencial de monetização com uma divisão de publicidade. Lançada oficialmente em 2022, a Uber Ads permite que as marcas anunciem dentro das aplicações da Uber e da Uber Eats, oferecendo formatos interativos baseados nos dados do comportamento dos utilizadores. Com esta iniciativa, a Uber não apenas gera uma nova fonte de receita, mas também aprimora a experiência do utilizador, oferecendo anúncios mais relevantes e personalizados. A Uber é assim se calhar o nome mais famoso em questões de mobilidade, mas está longe de andar sozinha na estrada. A concorrência é feroz e vem de diferentes frentes. A Lyft é um rival direto da Uber na América do Norte, embora mais pequena, a empresa aposta num modelo semelhante com um foco maior em transportes partilhados e sustentabilidade. A Bolt, aqui na Europa e também em África, é um forte concorrente europeu, destacando-se pelas taxas mais baixas para os motoristas e pela diversificação em micromobilidade, como são, por exemplo,
exemplo, as trotinetes e as bicicletas elétricas. A Didi, com presença na China e na América Latina, desafia a Uber nestes mercados com preços agressivos e uma grande base de utilizadores. A Grab e Gojek, no Sudeste Asiático, que são empresas que dominaram mercados como a Indonésia, Singapura e Tailândia e oferecem não apenas transporte, mas também serviços financeiros, entregas e até pagamentos digitais. E por fim, as taxi apps e regulamentação local, porque em diversas cidades há aplicativos locais de táxi que competem com a Uber, especialmente em mercados mais regulados. O Cabify, por exemplo, é uma app dentro da América Latina. Cada um destes concorrentes tem as suas vantagens regionais e estratégias próprias, tornando a corrida pela liderança global uma competição bastante acesa. A Uber pode, por enquanto, ter uma vantagem tecnológica e de escala devido ao efeito de rede, mas a disputa ainda está longe da linha de chegada. Bom, entendido o modelo de negócio da Uber, podemos começar então a olhar para números de 2024. A nível geográfico, a empresa apresenta uma dependência significativa do mercado norte-americano, mas também do europeu, que juntos representam mais de 80% da receita. E olhando para o resumo das operações, vemos desde logo um crescimento brutal em praticamente todos os KPIs face a 2023. O número de utilizadores da plataforma cresceu 14% para os 171 milhões, as viagens cresceram 19%, a receita, idem aspas, o EBITDA cresceu 60% e os fluxos de caixa livres mais de 100%. Mas para quem já está a salivar com uma empresa de crescimento, é importante perceber aqui um detalhe, é que este crescimento é de veras mentiroso. E é mentiroso por duas razões, e deixem-me mostrar-vos porquê. Esta é a folha de lucros e perdas de 2024. Os crescimentos até à parte operativa são todos mais ou menos normais, mas de repente o lucro líquido dá um salto de 2 para quase 10 mil milhões, o que deveria fazer soar alarmes na tua cabeça. É que este salto é fruto de um benefício fiscal de mais de 5 mil milhões de dólares, algo que não acontece todos os anos. A Uber é transparente e explica isso mesmo no relatório anual, mas para quem só olha para os números e percentagens de crescimento e não aprofunda essa análise, pode ser apanhado na curva. Portanto, apesar de existir sim um crescimento nos lucros líquidos de quase 100%, é preciso ter cuidado para não hiperbolizar o mesmo. Até porque isto é a diferença entre uma margem líquida de 5% em 2023 para uma margem líquida de 22% em 2024, quando na realidade a margem deve andar na casa dos 10 a 12%. Outro ponto muito importante aqui, também a salientar, é que metade do que seria o lucro líquido do ano passado são valorizações dos investimentos que a Uber tem noutras empresas, como por exemplo a Didi ou a Aurora. Já em 2023, esse capital tinha sido responsável por quase 80% do lucro operativo. Ou seja, nem todo o lucro que a empresa consegue provém do modelo de negócio. Aliás, uma parte significativa tem uma origem em nada relacionada com o seu negócio. Na prática, e olhando para os fluxos de caixa, este valor de impostos é corretamente descontado, bem como a variação nos tais investimentos, e aqui sim nós temos uma ideia que os fluxos de caixa operativos estão a crescer significativamente, o que é positivo. Se aos 7 mil milhões de dólares descontarmos o CAPEX de apenas 242 milhões, ficamos com fluxos de caixa livres significativos para gastar. Ora, a Uber aproveita esse capital para comprar dívida de outras empresas ou bilhetes do Tesouro Americano, deixando apenas 1,2 mil milhões para recomprar as próprias ações. Finalizando então esta imagem atual da Uber, vamos passar pelo balanço. Vemos aqui quase 6 mil milhões de dólares de dinheiro em caixa, um valor muito próximo da dívida, de 8 mil milhões. Os ativos intangíveis representam apenas 25% dos ativos totais e estes são muito superiores aos passivos da empresa, pelo que a nível de liquidez e alavancagem a Uber tem tudo controlado. Em relação à dívida, apesar de superar ligeiramente o dinheiro em caixa, a mesma não é um problema. Podemos ver que a dívida tem associado a taxas de juros bastante elevadas, entre 4,5% a 7%, mas os pagamentos anuais da mesma são muito inferiores aos fluxos de caixa livres que vimos. Assim que podemos passar já para o histórico da empresa para perceber exatamente a trajetória que a mesma fez, mas o muito que podemos tirar daqui é que apenas nos 2 últimos anos a Uber conseguiu ter lucros dignos desse nome. A empresa lançou-se em bolsa em 2019, depois de ter um 2018
que felizmente permitiu trimestres consecutivos com lucros para o conseguir fazer, mas desde então voltou a afundar-se em perdas. Recuperou posteriormente em 2023 e 2024, um pouco também à custa dos tais investimentos noutras empresas. Assim que, na ausência de um passado que nos ajude, passamos para a projeção da próxima década. O mercado de boleias partilhadas deve crescer a 16% globalmente, o negócio da entrega e comida vai crescer mais modestamente, ainda assim acima dos 10%. Isto apesar de, por exemplo, a Uber não ter uma posição de mercado tão dominante como noutros mercados. Já o segmento de transporte não é ainda um segmento lucrativo para a empresa e também não ocupa uma posição relevante para a mesma. Portanto, os analistas estão altamente otimistas para o crescimento da Uber, estimando um crescimento do EBITDA até 2029 a valores muito elevados, sendo que depois o preenchimento competiu-me a mim com um múltiplo que me parece mais ou menos razoável para uma empresa deste tipo. O resultado, para um múltiplo de saída das 22 vezes, é uma valorização anual de 14% no cenário base e 8% no cenário mais pessimista. É bom relembrar que estamos a projetar crescimentos de 15% ao ano durante a próxima década. Muito interessante, certo? Mas será isto realista? Bom, já sabem que não há melhor maneira de descobrir do que testar a nossa teoria e perceber se esta faz sentido. Portanto, o que eu fiz foi estimar crescimentos dos segmentos de mobilidade e das entregas, dos utilizadores e das viagens. E que valores é que eu usei nestas estimativas? E a resposta é: usei 80% do crescimento anual que a Uber tem apresentado até agora. Por exemplo, o segmento da mobilidade tem crescido a quase 17% ao ano e eu estimei um crescimento de 13% até 2034. O segmento das entregas cresceram a quase 50% e eu alterei o crescimento daqui para a frente para apenas 38%. Reparem como estas premissas acabam em quase 500 milhões de utilizadores daqui a 10 anos e mais de 34 mil milhões de viagens anuais. O resultado disto são 118 mil milhões de dólares de receita por essa altura e agora vem outro salto de fé porque não sabemos qual é que será a margem EBITDA da empresa. A projeção que eu fiz aponta para 29 mil milhões de dólares de EBITDA em 2034, o que seria uma margem de 25%, nada fora do vulgar. Para uma margem de apenas 20%, a projeção que fizemos começa desde logo a sofrer, resultando no cenário precisamente mais pessimista. Mas atenção, quem está atento aqui vai chamar a atenção de um pequeno detalhe, mas muito importante. Como é que as receitas da Uber aumentam 13% se as viagens estão a crescer apenas a 12%? E é uma excelente pergunta. É que isto só é possível se a Uber aumentasse a comissão aos condutores, como aliás, imaginem lá, tem sido feito no passado ao subir de 19% para 29%. Portanto, é verdade que existe aqui bastante otimismo no mercado, através dos analistas. Este otimismo vem de parcerias com empresas de condução autónoma, como a Waymo, que podem ajudar a Uber a retirar a variável humana da equação, nomeadamente o condutor. Obviamente que não se veria livre de custos, facilmente, mas pelo menos minimizaria muito do risco e do potencial de fraude das suas operações. Este otimismo não aplicaria na Europa, porque a condução autónoma tão cedo não vai ter cartão verde para existir. No entanto, ainda é tudo muito wishful thinking, já que as próprias marcas de condução autónoma podem construir a sua própria aplicação de boleias. Demora mais tempo, é verdade, mas isto pode colocar a Uber numa posição de dependência das mesmas. Projetando os fluxos de caixa relativos ao capital acionista, eu vou optar pela minha sensibilidade, que digamos, vale o que vale. Crescer a 10% ao ano eu acho perfeitamente possível, o que atiraria a Uber para o valor atual de mercado. Já me parece mais difícil crescer a 15% ao ano durante uma década, como vimos no EBITDA, mas se o conseguisse fazer, então o valor atual superaria os 107 dólares. Portanto, se acreditam que a empresa consegue crescer aos ritmos da indústria, pode estar aqui uma boa oportunidade para vocês. O próprio Bill Ackman acredita que sim, porque abriu uma posição de mais de 2 mil milhões de dólares na empresa. A nível de múltiplo preço-benefício, as 32 vezes a que estão os resultados de 2025 parecem proibitivas, até pelo tal impacto que o comportamento dos investimentos podem ter nos lucros da Uber. Em jeito de conclusão, e na minha opinião, apesar de a Uber ser uma empresa fascinante, com um modelo de negócio inovador, uma presença global e grandes perspectivas de crescimento,
é um investimento de risco. Existe aqui bastante potencial, é inegável, não é por acaso que o número de utilizadores e de viagens estão a crescer bastante, porque a Uber tem efetivamente um efeito de rede e diversificação muito bom entre boleias, comidas e anúncios. O que não falta são aqui ventos a favor do negócio, mas nem tudo são rosas na estrada da Uber. A empresa ainda vai enfrentar ou enfrenta desafios significativos. Um deles tem a ver com a regulação ou a legislação, onde a discussão sobre se os motoristas da Uber devem ser considerados funcionários ou autónomos ainda se debate, o que pode impactar de alguma forma os custos operacionais. O segundo tem a ver com a concorrência agressiva. Como eu vos mostrei, Lyft, Bolt, Didi e muitas outras lutam por dominar os mercados e isto vai naturalmente afetar as margens da empresa. E a terceira tem a ver com a incerteza no resultado dos veículos autónomos e é, quanto a mim, o maior risco. A Uber pode ser deixada completamente de lado por empresas como a Waymo, da Alphabet ou a Tesla. Portanto, faz a tua análise, vê se a empresa faz sentido no teu portfólio e depois não te esqueças de partilhar a tua opinião na caixa de comentários. Os índices esta semana ficaram marcados por grandes perdas no continente asiático. Entre China e Japão estamos a falar de mais de 7%. Uma negatividade que também atingiu o Nasdaq ao perder mais de 3,5%. Em sentido contrário, a Península Ibérica parece continuar a ser um porto de abrigo, especialmente a Espanha, que superou os 3% de ganhos. Também a notícia que o Skype vai acabar já a partir de maio. A Microsoft decidiu desligar as máquinas que mantinham o programa em operação e que não conseguiu competir com o software de Zoom ou do Teams. Estamos a falar de uma plataforma que custou à Microsoft mais de 8,5 mil milhões de dólares há uns anos atrás e que teve a determinada altura mais de 300 milhões de utilizadores, mas que naturalmente, como todas as coisas, chegou ao fim. Que descanse em paz. Por falar em paz, então não é que temos um almirante que promete fazer magia. Diz ele que não vai ser preciso cortar no Estado Social para financiar o aumento na despesa. Mas logo a seguir, no mesmo debate, diz que se gastamos 65% atualmente, podemos passar a gastar 64,5%, o que é desde logo um corte, ao que podemos encontrar financiamento noutros sítios além da despesa social. Ora, se isto já não são contradições suficientes, eu fui ver o nosso PIB em 2024 e era de 264 mil milhões de euros e 2% deste bolo, digamos, são no mínimo 5 mil milhões de euros. Atualmente nós gastamos metade disso na defesa. E agora a pergunta é de onde é que vão sair os outros 2 mil milhões? É da saúde, é da educação, ou talvez da fatia de apoios sociais, ou então, já sei, o almirante vai fazer aqui um truque de magia e tirar 2 mil milhões de euros do... Enfim, é sempre a mesma conversa. Não interessa ser mais eficiente, reformar, baixar impostos, dar mais liberdades às pessoas. Nada disso importa porque há sempre dinheiro para tudo. E falando em dinheiro, é um bom segue para a notícia que se segue de que o investimento direto estrangeiro em Portugal está a subir. Mas atenção, porque isto não é um investimento qualquer. É um investimento em empresas portuguesas, através de aquisições ou compras de dívida, o que, sem dúvida, é um ponto positivo, mas atenção porque muito deste investimento é de multinacionais como a Jerónimo Martins, que têm sedes noutros países, também são contabilizados para o investimento externo em Portugal. Assim que muito deste investimento são empresas portuguesas que trazem de volta o capital que ganharam noutros sítios. Positivo, é verdade, mas enganador se pensam que de repente toda a Europa acordou a pensar em investir em Portugal. E eu digo isto com muita pena, até porque a atratividade salarial no nosso país é o que não falta. Olhem lá para isto. Segundo as declarações à Segurança Social, quase 3 milhões e meio de pessoas recebem entre 800 a 1.000 euros. Ora, aí está uma economia de salários atrativos e competitivos a nível europeu. Agora, mais a sério, eu gostava também de vos mostrar um novo projeto de literacia financeira em Portugal, uma iniciativa do Franklin Silva, que alguns de vocês já conhecem, com a página Edge Over Edge, que eu acredito que traz muito valor para quem está a começar ou pretende dar os primeiros passos e aprender alguns conceitos relacionados com investimentos. A página já está disponível online, pelo que eu recomendo que passem por lá e partilhem o vosso feedback nos comentários. A nível do portfólio, nós vimos a Vistra subir o dividendo em 1% e a Home Depot subir o seu em 2%. Já no que respeita a reforços, eu aumentei a minha posição nas empresas Alphabet, a dona do Google e do YouTube, mas também na australiana Jumbo Interactive.
Active. Ambas sofreram muito esta semana, sendo que a minha posição na Jumbo já atingiu o limite, mas na Alphabet ainda vou continuar a comprar, aumentando a minha exposição ao que considero ser um dos 3 melhores negócios do planeta. Também publiquei na semana passada uma análise no Patreon à Shopify e durante esta semana sairá uma nova análise exclusiva também para patronos, assim que pondera passar por lá e apoiar o canal. O portfólio esse fechou a semana nos 55% de valorização, tendo conseguido $77 em dividendos no mês de fevereiro. Fica também a nota para quem me segue nestas coisas. Eu, como tinha prometido, doei 50% da receita dos guias de IRS à Instituição de Alzheimer Portugal relativamente ao mês de fevereiro. E é tudo por hoje. Já sabes que podes deixar o teu like se retiraste valor deste episódio, seguir-me no Insta, onde eu vou subindo mais conteúdo, e pertencer à melhor comunidade de investimento em Portugal, passando pelo Patreon ou perguntando por aí. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. It's just the way it works. Humans, they all think they're Cinderella at the ball, and they think, as the night goes along, the music gets better and the drinks flow and everything, and they all think they're going to leave at 2 minutes to 12. And of course, there's no clocks on the wall, and they're still dancing. So it'll happen again. But buy when it happens.